Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro. Vamos começar agora a terceira parte da nossa introdução à óptica geométrica. Vamos lá. O primeiro princípio que falamos foi o princípio da propagação retilínea da luz. E com suas aplicações, a primeira consequência que vemos desse princípio é a formação da sombra e da penumbra, que já fizemos uma citação no vídeo anterior. Então, o que temos como sombra? O conceito de sombra é toda região do espaço que não receba luz diretamente de uma fonte, enquanto uma região que receba parcialmente a luz dessa fonte é conhecida como penumbra. Como isso acontece? A formação da sombra e a penumbra só é possível se usarmos uma fonte extensa de luz. As fontes pontuais só conseguem produzir sombra, não produzem penumbra. Por que isso? Porque, como vimos anteriormente, a fonte extensa é uma junção de vários pontos de luz, né? Ou uma combinação de várias fontes pontuais. Então, se pegarmos na extremidade dessa fonte, pegarmos apenas um ponto emissor de luz aqui na extremidade, como esse ponto emite luz para todos os lados, seguindo e respeitando o princípio da propagação retilínea, veja que desse ponto temos um raio retilíneo de luz que passa na lateral desse objeto opaco, né? Lembrando que o objeto opaco é aquele que não deixa a luz passar por ele, então é uma barreira para a luz. Então esse raio de luz que sai da primeira extremidade da fonte passa na lateral do nosso obstáculo e atinge aqui o anteparo. O anteparo é a região que funciona como uma tela de projeção, né? Seria onde essa luz vai incidir, causando aí o efeito visual da sombra e da penumbra. Pois bem, desse mesmo ponto de luz, se extrairmos um segundo raio de luz que passa pela outra extremidade do objeto opaco, ele vai atingir esse ponto do nosso anteparo. Então, se esse fosse o único ponto de luz, esses dois raios iriam passar nas laterais do nosso obstáculo e formaríamos uma sombra desse ponto até esse ponto. Mas nós temos mais pontos luminosos e pegando na outra extremidade da fonte, um raio que segue retilineamente passando pela lateral de baixo do nosso obstáculo atinge essa região. Então perceba, o ponto superior da nossa fonte deveria formar uma sombra daqui até aqui embaixo. Contudo, a outra extremidade da fonte consegue iluminar essa região que está dentro da região de sombra do outro ponto luminoso. E desse segundo ponto de luz, tiramos um segundo raio que passa pela outra extremidade do objeto, chegando nessa outra área aqui. Então perceba que o ponto de luz inferior, os dois raios emitidos vai desse ponto até esse ponto superior. Então, daqui até aqui, deveríamos ter uma outra formação de sombra. Contudo, o nosso ponto superior consegue atingir essa região com um dos seus raios aqui, ó. Tá? E outros raios que saem daqui atingem essa região aqui, ó, que seria essa linha pontilhada representando outro raio de luz. Então perceba que nos extremos da nossa fonte, nem um lado nem o outro consegue atingir essa região interior aqui, ó, tá? Que tem aproximadamente aí o tamanho do nosso objeto opaco. Isso considerando que a nossa fonte de luz tenha a mesma dimensão do nosso obstáculo. Enfim, perceba que daqui, se você colocar uma régua em qualquer ponto dessa fonte luminosa, essa régua representando o trajeto de um raio de luz qualquer, não existe nenhuma posição que você coloque uma régua que você consiga atingir essa região. Portanto, essa região é uma formação de sombra. Aqui, nenhum raio de luz da fonte consegue chegar, consegue iluminar.
Então aqui nós temos uma sombra plena. Porém, em torno dessa sombra, alguns raios da nossa fonte, não todos, alguns conseguem iluminar essa região. Então, se eu tenho uma região iluminada por parte da luz, né, por parte da fonte luminosa, e não toda ela, então você tem uma região parcialmente iluminada. Então, se ela é parcialmente iluminada, é o que chamamos de penumbra. Tá? Ou seria também, quem não conhece a palavra penumbra, diz que é uma sombra clarinha, né? Não é uma sombra totalmente escura, ou uma região pouco iluminada. Tudo bem? Então essa é a formação da sombra e da penumbra que se dá graças ao princípio da propagação retilínea da luz, porque veja, se a luz fizesse curva, bastaria um raio de luz da fonte fazer um movimento curvilíneo e ele conseguiria iluminar do outro lado do obstáculo. Mas como a luz não faz curva, então existe a formação da sombra e a formação da penumbra. Depois veremos mais adiante na resolução de problemas que a solução desse tipo de problema se dá por cálculos geométricos. Perceba que em cada extremo da fonte luminosa eu tenho uma formação triangular. Eu tenho um triângulo formado aqui, ó, e tenho outro triângulo formado do lado de cá, ó, tomando como base do triângulo o nosso anteparo. Então, parte da sombra e parte da penumbra farão partes da medida desse triângulo. E aí, por semelhança de triângulos, é que se resolve esse tipo de problema, onde geralmente se pede para calcular o tamanho da sombra e o tamanho da penumbra. Mas veremos isso na parte de aplicação de exercícios. Ok? Então, vamos adiante. Ainda falando da consequência da propagação retilínea da luz formar sombras e penumbras, isso se encaixa perfeitamente num efeito que ocorre na natureza, que são os eclipses, o eclipse solar e o eclipse lunar. O que é um eclipse solar? Ele ocorre quando a Lua se posiciona no alinhamento entre o Sol e a Terra, projetando então um cone de sombra e de penumbra na superfície terrestre. Então isso se dá porque o Sol é uma fonte extensa de luz, que emite luz de todos os seus pontos, para todos os lados, mas pegando na extremidade superior do Sol, temos um raio de luz que passa bem na lateral da Lua, isso considerando então que a Lua está entre o Sol e a Terra, né? Então um raio de luz do Sol passa numa lateral da Lua, outro raio desse lado superior passa pelo outro lado da Lua, atingindo a Terra. Na parte inferior do Sol, outros dois raios de luz passam pelas laterais da Lua, conforme a nossa figura. E aí perceba que nenhum raio do Sol consegue atingir essa região preta aqui, ó, que é exatamente a sombra formada na superfície da Terra. Então é a sombra da Lua, porque ela está na frente do Sol. Contudo, em torno dessa sombra, graças ao cruzamento dos raios de luz, um que sai de uma extremidade do Sol e consegue, esse aqui, ó, ele consegue atingir uma região que a parte de baixo do Sol não consegue iluminar, então você fica com uma região parcialmente iluminada na superfície da Terra. Essa é uma região de penumbra, que na prática do eclipse solar, ou na visualização desse eclipse, é o que as reportagens chamam de eclipse parcial do Sol. Ok? Então, por vezes, a gente ouve falar em reportagens dizendo que em tal região do planeta ou do país vai ocorrer um eclipse parcial. Significa que essa região relatada está nessa área de penumbra. E aquela parte do planeta que está exatamente na sombra visualiza o chamado eclipse total do Sol. Ok? Veja nessa foto de satélite, o eclipse ocorrendo. Aqui nós temos a sombra da Lua
projetada na superfície do planeta. Então, se isso aqui ocorreu sobre algum continente, sobre algum país ou alguma cidade, foi noticiado aqui um eclipse total. E na região menos escura ocorre o eclipse parcial. Então aqui está a região de penumbra, tá? E ela vai clareando até chegar na região totalmente iluminada pelo Sol. Ou seja, essa área clara só se ouve falar que houve um eclipse, mas ninguém consegue visualizar, porque você está completamente fora da área sombreada, seja pelo eclipse total, seja pelo eclipse parcial, né? A área de penumbra. Então é isso que é o eclipse solar. Bom, depois de falarmos do eclipse solar, quem é o eclipse lunar? Ele ocorre quando a Lua se posiciona na região de sombra da Terra. Tá? Ou seja, quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, ocorre o eclipse lunar. E após a Lua sair da sombra da Terra, temos a ocorrência da Lua cheia. Então, isso acontece quando a Lua passa na sombra da Terra, porque bem sabemos que a Lua gira em torno da Terra. Portanto, em alguns momentos, em alguns períodos, a Lua passa pela sombra da Terra. A Terra fica entre o Sol e a Lua. E ocorre, então, o eclipse lunar. Da Terra, a gente não percebe de forma tão explícita esse acontecimento do eclipse lunar. Para ver isso de forma precisa, você precisaria, então, estar na Lua para perceber a Terra entrando na frente do Sol, correto? Mas então nós temos, do outro lado da Terra, em relação ao Sol, a sombra, né, um cone de sombra da Terra, que do outro lado da Lua é chamado de umbra, mas também temos a formação de uma região de penumbra, uma região parcialmente iluminada pelo Sol. Então, quem conseguiria perceber isso? Uma estação espacial, ou uma nave, um satélite, enfim. Quem se posicionar nessa região vai ver parte do Sol bloqueado pela Terra. E quem estiver nesse cone aqui fica exatamente na sombra da Terra, que é equivalente quando está de noite para nós, né? A noite ocorre quando estamos desse lado do planeta, onde o Sol está iluminando o outro hemisfério. Tudo bem? Então vamos seguir. Então, pessoal, a partir dessa informação, né, que eu disse que não se percebe explicitamente o eclipse da Lua, mas na verdade podemos dizer que não se percebe isso por falta da devida informação. Porque veja nessas imagens que todo mundo já percebeu essa visualização da Lua em determinadas épocas. Tá? Tanto a Lua em tons claros, em tons esbranquiçados, quanto a Lua em tons dourados. Né? Por que está acontecendo? É exatamente o eclipse lunar ocorrendo. Então, essa situação sequenciada, que nós chamamos de lua minguante, nada mais é do que a Lua entrando na sombra da Terra graças ao seu movimento de rotação, até um ponto em que ela praticamente fica imperceptível. Tá? Então, aqui ela está totalmente na sombra do planeta. E na medida que ela começa a sair dessa sombra, ela sai com esse tom amarelado, né? Em algumas épocas, essa cor é tão intensa que ela é chamada lua de fogo, tá? E logo em seguida você tem a lua cheia, ok? Então vamos lá. E aqui nós vemos nessa animação, né, na sequência de fotos das fases da lua, ela entrando e saindo no processo de eclipse lunar, né, na sombra da Terra, onde você percebe da lua cheia, né, do tom branco, ela saindo então da sombra e em seguida ela entrando na sombra e passando por esse momento de vermelhidão, né, a chamada lua de sangue, ok? Que é norteado por lendas e mitos, né, na história aí,
que muitos devem já ter ouvido falar e em alguns filmes também. Beleza? Então vamos seguir. Pergunta: se durante um mês temos uma lua cheia e uma lua nova, por que não ocorre o eclipse todo mês? Você sabe responder? Então, não ocorre um eclipse todo mês, apesar de termos as fases da Lua, né, todo mês, porque o plano de translação da órbita da Terra não é o mesmo de translação da órbita da Lua. Existe uma diferença aí, uma inclinação nesses planos de aproximadamente 5,2 graus entre eles. Então perceba que aqui nesta imagem nós conseguimos perceber, veja que aqui o Sol, aqui está de forma simplificada como se a órbita da Terra fosse circular, mas sabemos que não é, né? É uma elipse, mas só para ilustrar a explicação dos planos. Então, considere aqui o plano de translação da Terra em torno do Sol. Ok? Então, nós temos esse plano aqui, vamos imaginá-lo aqui nessa condição horizontal. E a Lua gira em torno da Terra, ó, mas o plano de giro da Lua em torno da Terra, né, essa translação da Lua em torno da Terra, ele forma um plano que não coincide com o plano da Terra em volta do Sol. Ou seja, a Lua, ao transladar em torno da Terra, ela não descreve um plano horizontal. É um plano que não coincide com o plano da Terra no Sol. Então existe essa inclinação. É como se a Lua girasse em torno da Terra numa rampa inclinada em relação ao movimento em torno do Sol. Percebeu? Então, veja que nesse período do ano aqui, ó, porque esse movimento da Terra em torno do Sol compõe o ano, então nesse período do ano não é possível acontecer o eclipse lunar. Ó. Aqui nós temos a lua nova e aqui a lua cheia. Mas veja que ela passa em torno da Terra sem passar pela sombra da Terra. Assim como desse outro lado, nesse outro período do ano, a lua gira também em torno da Terra, lua nova, lua cheia, sem passar pela sombra da Terra. Já nesses dois momentos do ano aqui, ó, há uma coincidência. Veja que esse eixo do plano da Lua coincide com o eixo da Terra com o Sol. E aí sim, a Lua, na sua translação, passa aqui pela sombra da Terra. Então aqui nós temos um eclipse lunar. E do outro lado também temos a Lua passando exatamente na sombra da Terra. Então é por isso que mensalmente a Lua gira em torno da Terra, mas não ocorre o eclipse lunar todo mês. Tudo bem? Então, em dois períodos do ano é possível a ocorrência, né, do eclipse lunar. No restante do ano, não. Ou, se a gente pegar nesses pontos intermediários, nessa região aqui, aqui e aqui, nós teremos, então, eclipses parciais da Lua. Então, são períodos do ano que se você observar a Lua, você vai ver ali a Lua minguante, mas ela não finaliza o seu processo. Ela começa a esconder e, de repente, ela se torna cheia novamente. Então, é como se fosse um eclipse parcial da Lua. Ela passa numa parte da sombra, mas não se esconde totalmente na sombra da Terra. É isso. Muito bem. Outra aplicação do princípio da propagação retilínea da luz é a câmara escura de orifício. O que é isso? A câmara escura de orifício é o precursor da máquina fotográfica e só funciona graças a esse princípio da propagação retilínea da luz. Se você já assistiu algum filme de épocas antigas, né, que representa épocas antigas, já deve ter visto aquelas câmeras fotográficas que era um caixote onde o fotógrafo entrava por trás desse caixote, debaixo de um pano preto. Ele enfia a cabeça dentro de um pano para poder tirar a fotografia, principalmente filmes relacionados ao Velho Oeste, né?
e ocorre ali uma queima de um pouco de pólvora, né? Uma pequena explosão, para emitir luz, fazer o papel do que hoje a gente conhece como flash das câmeras, ok? Então, aquela máquina fotográfica antiga é exatamente uma câmara escura de orifício. Como ela funciona? Imagine essa situação de um objeto que emite luz, né? Tanto faz ser uma fonte primária, né? No caso aqui, o fogo da vela é uma fonte primária de luz, você lembra lá do início do primeiro vídeo, ou pode ser um corpo luminoso, né? Um corpo que depende de luz externa. Isso não faz diferença aqui. O importante é que esse objeto ele emite luz para todo lado para poder ser visto, e parte dessa luz vai em direção a essa caixa que tem um pequeno orifício aqui, tá? Uma única entrada para a luz. Com isso, imagine um raio de luz que sai do extremo superior dessa vela, seguindo a sua propagação retilínea, ela passa pelo orifício e atinge o fundo da caixa. Outro raio de luz que sai da base da nossa vela segue o princípio retilíneo, passa pelo mesmo orifício, né? Aqui ocorre o cruzamento dos dois raios, mas nós vimos no vídeo anterior o princípio da independência dos raios de luz, ou seja, cada raio segue o seu caminho independente do outro. Um não atrapalha a propagação do outro. Então, a luz que sai da base da nossa vela vai chegar na parte de cima da nossa caixa. A luz que sai da parte alta da vela vai chegar na parte baixa da caixa. Ok? E pegamos aí um outro raio intermediário aí, só para ilustrar, né? Ele propaga de forma retilínea e atinge aqui também o interior da caixa. Com isso, o que vai acontecer é a formação de uma imagem no fundo da caixa, né, que seria o anteparo de projeção, e esse objeto se forma exatamente invertido em relação à sua fonte, né, em relação ao objeto original. Então aqui nós temos a formação de uma imagem. É projetada a imagem dessa vela dentro da caixa de cabeça para baixo. É assim que funcionam as máquinas fotográficas. Toda imagem gravada numa máquina fotográfica, ela é gravada de cabeça para baixo. Tá? Todas as câmeras fotográficas, filmadoras, todas funcionam assim. Você tem, no caso da câmera, aqui fica a chamada objetiva da câmera. Tá? E nessa objetiva, que é um orifício pequeno, porque se ele for grande, vai entrar mais luz do que deveria, vai distorcer a imagem, tá? Essa imagem deixa de ser uma imagem nítida, e no caso específico de fotografia, se entrar luz demais, queima essa fotografia, o que os fotógrafos chamam de uma fotografia estourada. Isso acontece quando você tira uma foto mesmo com o celular e o fundo ali da sua foto fica claro demais, né? É chamado uma foto estourada, porque deu excesso de luz. Tudo bem? Nessa outra imagem, temos aqui o objeto, que dentro da câmera é formada uma imagem invertida. O nosso olho funciona exatamente dessa forma, né? Eu acabei esquecendo de colocar uma imagem de um olho aqui, mas a gente vai ver isso mais adiante, porque existe na ótica um capítulo específico para a gente analisar de forma bem simples, mas a gente analisa o comportamento do olho, tá? Do olho humano, dos olhos em geral. E o olho, só dando esse spoiler aí, nós recebemos toda a imagem dentro do nosso olho, né, no fundo do olho, na retina, a gente vê tudo de cabeça para baixo. Ah, mas eu não estou vendo o mundo de cabeça para baixo. Então, o mundo é invertido em relação ao que eu vejo? Não. A imagem é formada de cabeça para baixo dentro do nosso olho e uma parte do sistema óptico, né, do nosso nervo óptico, existe uma função, claro, combinado com o cérebro, que pega essa informação e vira ela de ponta cabeça novamente,
para que a nossa visualização, a nossa consciência perceba o mundo exatamente como ele é. Tá? Então a gente não vê o mundo de cabeça para baixo. Ele é informado dentro do olho de cabeça para baixo, mas antes do cérebro tomar consciência disso, uma parte desse mecanismo biológico nosso faz a reinversão dessa imagem para que possamos ter plena consciência do mundo à nossa volta. Ok? Então é isso que acontece. Por isso que, por exemplo, quando você tira a fotografia no celular ou numa câmera digital, ou, enfim, qualquer que seja o elemento, você já visualiza a foto ali certinha, de cabeça para cima, bonitinha, do jeito que você está vendo. Tá? Nenhuma câmera digital ou celular vai te informar a imagem tirada de cabeça para baixo. Então, o próprio programa que digitaliza isso, ele faz essa inversão novamente para te dar um resultado correto, né? Ou pelo menos do jeito que a gente considera correto. Tudo bem? Então, perceba que na nossa câmera escura, veja, do alto do objeto, que é marcado pela letra O, a altura do objeto. A altura da imagem é marcado pela letra I. A distância do objeto até o orifício, veja, o raio de luz de cima chega no orifício, o de baixo chega no orifício. Isso forma um triângulo. Então aqui nós temos um triângulo. Ó. A base desse triângulo é marcado pela letra P, P de posição, né? Posição do objeto, que é a distância do objeto até o orifício. Do orifício até a imagem também temos a formação de um outro triângulo. Ó. A altura desse triângulo, I, que é a altura da imagem, base desse triângulo, P', que é o tamanho da caixa, que é o tamanho da câmara escura. E aí, por simples semelhança de triângulo, né, usando da geometria, nós aplicamos essa semelhança de triângulos e chegamos à equação da câmara escura. Lembra da semelhança de triângulo? Dentre elas, por exemplo, a base maior está para a base menor, assim como a altura maior está para a altura menor. Mas essa ordem pode ser recombinada, tanto que para a câmara escura nós colocamos I sobre O, ou seja, a altura menor está para a altura maior, assim como a base menor está para a base maior. Então, I está para O, assim como P' está para P. I sobre O, P' sobre P. Colocamos nessa ordem porque geralmente os problemas vão pedir para você calcular exatamente a altura da imagem formada. Ele vai te dizer o tamanho do objeto, o tamanho da caixa e a distância que o objeto está da caixa. E vai perguntar qual é o tamanho da imagem formada lá dentro. Por isso a gente coloca a imagem na frente aqui da fórmula para facilitar essa matemática aí. Ok? E a gente vai ver isso depois na resolução de exercícios. A última parte, então, da nossa introdução à óptica, ainda com as aplicações do princípio da propagação retilínea, é o ângulo visual. O que é o ângulo visual? É o ângulo através do qual enxergamos o tamanho das coisas, né? Ou percebemos o tamanho das coisas. Quanto mais distante estamos de um objeto, menor é o ângulo visual. E por isso, menor ele nos parece. Tá? Então, o que acontece? Um objeto de altura O, a uma distância P do observador, e aí, para enxergarmos o objeto, precisamos receber luz dos dois extremos do objeto. Para percebermos ele de tamanho inteiro, né, você tem que receber luz de toda a extensão do objeto, da base até o seu extremo na sua altura. Veja que isso ocasiona da altura do objeto e a base do objeto a formação de um ângulo. Esse é o chamado ângulo visual. Okay? Que nada mais é aqui do que um triângulo retângulo. Desse triângulo, se aplicarmos a tangente desse ângulo, o que é a tangente? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo visual é a altura do objeto sobre a distância que você se encontra desse objeto.
E aí, quanto mais distante estamos, né, quanto maior a distância P, né, quanto maior o denominador, menor o resultado dessa fração, porque o tamanho O do objeto não muda. Então, se eu aumento a base, se eu afasto o observador, esse resultado fica menor, tá? Que significa um ângulo menor. Isso vai me dar uma percepção de que esse objeto ficou menor. Ok? Aqui nessa outra ilustração, perceba que se o observador está perto do objeto, tá? As linhas vermelhas, a uma distância d, uma distância menor, o ângulo visual dele é maior. Entre as linhas vermelhas, o ângulo de abertura é maior. Então ele percebe essa árvore grande. E se ele se afasta da árvore para uma distância d', uma distância maior, a visualização pela luz azul aqui, pelos raios azuis, a visualização dele é com um ângulo mais fechado. Então ele percebe essa árvore menor. Isso nos dá a sensação de distância mesmo. Quando você olha, você tem uma ideia do tamanho de um prédio e você olha esse prédio e ele lhe parece pequeno, você tem consciência racional de que você está distante desse prédio. E claro, quando você está próximo, você o percebe com uma grande altura. Tá? Então, o ângulo visual serve para nos dar essa percepção de distância. Quando você vai atravessar uma rua e você olha um carro, um caminhão, um ônibus que está vindo na pista, pelo seu ângulo visual você tem uma noção física, mecânica, você tem uma noção da distância que ele se encontra. E aí, com todo o seu conhecimento físico, você determina se você pode atravessar ou não, se dá tempo de atravessar ou não. Combinando esse ângulo visual, né, a distância, claro, com a percepção de movimento, percebendo se ele está rápido demais, se ele está lento o suficiente para você poder atravessar com segurança. Ok? Aqui uma outra composição de imagem, onde, usando do ângulo visual, né, que não chega a ser uma ilusão de ótica, ou pode-se dizer que seja, mas usando do ângulo visual você consegue brincar com a fotografia, né? Por exemplo, colocando a pessoa segurando o sol ou segurando uma lua cheia, né? Claro, você precisa de uma boa câmera para conseguir esse efeito, né? Então, veja que o ângulo visual, a distância do sol até nós é tamanha que o ângulo visual é extremamente pequeno. Combinado com o ângulo visual da pessoa, você consegue uma foto desse tipo aí. Tá? Então, veja, nessa foto também brincando com o ângulo visual. Né? Essa foto foi feita... Eu tirei essa foto há 2 ou 3 anos atrás, com 2 alunos na sala. Eu sempre faço isso, mas em função da nossa pandemia infeliz aí, então estou tendo que usar esse arquivo aí. Tudo bem? Então a gente faria isso em sala, fazendo essa brincadeira com o ângulo visual. Como isso se dá com a aluna mais distante, então o ângulo visual dela se torna menor, e com o outro aluno mais próximo da câmera, você faz essa composição, faz essa brincadeira e consegue esse efeito aí. Você pode experimentar fazer isso aí na sua casa com seus amigos aí, com seus parentes, seus irmãos aí, enfim, até com seu cachorro aí. Se ele ficar quietinho, você pode tirar uma foto brincando dele ser pequenininho na sua mão. Ou o contrário, né? Você pode fazer uma outra brincadeira que seria exatamente isso daqui. Ó. Então veja que nós temos 2 belas pescadoras aí, né? São minhas garotas, e que nós temos aí um peixe proporcional a cada uma, né? Só que na verdade não, é o mesmo peixe, simplesmente fazendo uma aproximação do objeto para mais próximo da câmera, né? Você aumenta o ângulo visual dele, então ele dá essa percepção de ser maior, quando na verdade ele é pequeno. Tudo bem? Então experimenta fazer essas brincadeiras aí.
E se der certo aí, poste no fórum lá, comente para a gente estar trocando essas experiências aí. Ok? Então, dou por encerrado, né, esse vídeo. O próximo vídeo é só ilustrativo, com algumas ilusões de óticas aí, é só curiosidade, tudo bem? Então, é opcional, quem quiser assistir aí. E aqui eu dou por encerrado essa teoria de introdução à óptica geométrica. Então, eu vou ver se eu preparo um outro material aí com resolução de exercícios, mas de qualquer forma, siga as orientações, tá? Dê uma analisada nos exercícios resolvidos lá do livro e tente fazer os problemas propostos. Leve suas dúvidas para o chat ou para o fórum, me notifique lá para que eu possa estar te atendendo o mais breve possível. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço e até o próximo encontro.